Capítulo 510 – Excitação e Medo. Era óbvio que Domenech ficou impressionado com o que o imperador Yassin disse. Quase na hora que o imperador Yassin terminou de falar, seu rosto empalideceu e seu corpo estremeceu. Luzes perversas foram substituídas por um medo arrepiante em seus olhos. Foi um medo que se originou de sua alma. Fei não sabia o que aconteceu 26 anos atrás, mas ele tinha certeza de que o imperador Yassin deixou uma marca profunda na mente de Domenech. Caso contrário, este poderoso Lorde da classe Sol não seria derrotado por algumas palavras vindas do imperador Yassin. Pelo jeito, parecia que se o imperador Yassin fizesse um movimento, ele tentaria fugir. Mas neste momento, o ruído estrondoso soou do mar de lava. Esse barulho instantaneamente acordou Domenech de seu medo. Seu corpo estremeceu levemente. Como se ele percebesse algo, ele finalmente se atreveu a olhar para o seu oponente nos olhos. Depois de alguns segundos, seus olhos verdes clarearam e uma expressão alegre apareceu em seu rosto. Este mago real do Império Leon, de repente começou a rir como um lunático. Ele estava rindo tanto que suas mãos no estômago e lágrimas apareceram em seus olhos. Do que você está rindo? O imperador Yassin sorriu e perguntou. Eu estou rindo. Eu estou rindo sobre como você foi inteligente em toda a sua vida, mas sua própria inteligência enganou você. Agora eu entendi. Quando você lançou as notícias falsas e tentou me tirar do Império Leon, você não esperava que eu já tivesse avançado para o reino da classe Sol. Eu não contei a ninguém sobre isso. Caso contrário, você não seria ousado o suficiente para me enganar. Por todos esses anos, você só usou a cura e sua força não aumentou muito. Você ainda não é um Lorde da classe Sol. Você não pode me derrotar agora mesmo. Domenech riu e gritou. Você está certo sobre uma coisa. Eu não sou um Lorde da classe Sol, respondeu o imperador Yassin sinceramente. Isso é um erro fatal. Como você se atreve a se revelar na minha frente quando você não é nem mesmo um Lorde da classe Sol? Você está procurando sua própria morte. Eu pensei que você estava prestes a morrer, mas quem saberia que você apareceria na minha frente hoje? Ótimo! Me arrependi de não ter matado você, mas tenho a oportunidade mais uma vez. Domenech olhou para o imperador Yassin e provocou. Certo. Você sabe como eu progredi para a classe Sol. Estou disposto a ouvir se você quiser nos dizer, disse o imperador Yassin calmamente. Um pouco de ódio apareceu nos olhos de Domenech quando ele se lembrou. Você fez tudo isso. Você e eu éramos tão jovens naquela época. Quem mais poderia competir conosco em termos de talento? É uma pena que você, André Yassin, seja mais brilhante do que eu, e as pessoas disseram que você era o gênio número 1 nessa imensa região nos últimos 1000 anos. Você criou sua própria técnica lendária Punho de Dragão, e ninguém conseguiu igualar sua fama. Apesar de eu ter vencido todos os 10 jogos da competição da União de Magos e ser conhecido como o primeiro jovem mago na região, ainda não consegui vencer. Quando lutamos, você destruiu completamente minha confiança de cultivo e destruiu minha mentalidade. Nos próximos anos, fiz progresso zero no cultivo. Felizmente, o Imperador Juninho derrotou você e pôs fim à sua lenda. Embora você tenha fugido, eu sabia que você estava prestes a morrer, e você não era mais uma ameaça para mim. Portanto, minha confiança de cultivo de alguma forma começou a se recuperar. Um ano atrás, foi completamente restaurado e consegui avançar. Embora você tenha perdido 25 anos da minha vida, você ainda me ajudou a avançar para um novo reino. Você não acha que é cheio de ironia? No final, a deusa do destino ainda me escolheu. Isso é surpreendente. O imperador Yassin assentiu com a cabeça e disse calmamente. Eu tenho que admitir que você é um gênio. É quase inimaginável que a sua confiança de cultivo se recuperou, e você foi capaz de avançar. Que pena que eu não acredito na deusa do destino. Eu só acredito em mim mesmo. Mesmo que a deusa do destino tenha escolhido você, eu posso provar que ela cometeu um erro.
Você a calma do imperador e assim provocou Domenech. Ele ficou desapontado e até um pouco irritado. Ele não viu nenhum arrependimento ou raiva no rosto do seu oponente, então ele ergueu as sobrancelhas e gritou: "Você ainda é tão imprudente quanto antes. Infelizmente, você não está mais qualificado para agir assim diante de mim. Mesmo. Nós podemos ver isso depois de lutarmos." O imperador e assim respondeu e sorriu. Domenech levantou a cabeça e riu. "Ótimo. Eu vou deixar você saber que a diferença de força não pode ser superada pelo talento. A diferença entre a classe Sol e o pico da lua cheia é tão grande que te deixará desesperado. Ah, depois de 26 anos, você é o mesmo você, mas eu não sou o mesmo eu. Nossos papéis já estão trocados. Se eu não estou errado, você disse a mesma coisa 26 anos atrás. Pena que você, que era um pico da elite da lua cheia, ainda perdeu para mim, que ainda era uma elite de lua cheia de nível baixo. O resultado será o mesmo, não importa quantas vezes você tente. Você não pariu para mim." Enquanto e assim disse, sua aura aumentou. Ele gritou: "Não há necessidade de falar mais. Deixe-me ver o quão poderoso um Lorde da classe Sol realmente é. Está bem. Vou enterrá-lo, o chamado gênio incomparável, bem aqui." Domenech começou a cantar um feitiço. Uma série de sons místicos saiu de sua boca, e toda a anomalia do Sol mundo das chamas ardentes começou a responder a esse feitiço. Como se desencadeasse algum tipo de lei natural, todos os elementos do fogo neste pequeno mundo começaram a ficar violentos. Logo, a temperatura aumentou e tudo neste mundo ficou laranja e vermelho. O príncipe Fairento era apenas um guerreiro das 8 estrelas e era o mais fraco entre todos. Sua energia guerreira foi oprimida, e a armadura de metal em seu corpo começou a derreter como se fosse feita de chocolate. O mestre real de Jax a seu lado franziu a testa, e a arma de combate nível semideus Areia da Raiva Terrena flutuou no ar e cobriu Fairenton, Modok o outro guarda com sua energia terrestre laranja. Ao lado deles, o príncipe herdeiro Girano também desencadeou o poder da arma de combate nível semideus, Varinha Cristal Negro, e uma nuvem de névoa negra gelada envolveu e protegeu suas 4 lindas empregadas domésticas. O Mago dos Mortos-Vivos e Fei eram ambos poderosos, e cada um deles criou uma esfera de energia para bloquear o calor. No entanto, foi difícil para as 4 pessoas da Santa Igreja. Depois que o diácono do Robe Vermelho Pellegrini morreu como uma galinha e Jessie ficou gravemente ferido, os membros restantes da Igreja Sagrada tiveram uma dificuldade que bloqueia o calor. Logo, os cabelos se secaram e o manto branco começou a fumegar. Eles estavam em perigo de risco de vida. Fei não disse nada, mas ele expandiu sua esfera de energia e protegeu essas 4 pessoas. Embora o rei não gostasse da Santa Igreja, o que estava acontecendo agora se originou dele. Além disso, essas pessoas estavam ao seu lado mais cedo, especialmente Jessie, que decidiu ficar na frente dele. Fei teve uma ótima impressão de Jessie, então o salvar essas pessoas inocentes da Santa Igreja estava dentro da razão. Obrigado, filho favorito de Deus Sua Alteza Alexander. Jessie, que ficou gravemente ferido, expressou sua gratidão. Fei sorriu e não disse nada. Em vez disso, ele virou a cabeça e olhou para as 2 pessoas que começaram a lutar. O resultado da batalha determinaria o destino de todos. Uma série de cânticos ressoou em todo o mundo das chamas ardentes. Como a fonte da radiação nuclear, seu corpo continuou a distribuir energia, fazendo a lava neste mundo roncar e explodir violentamente. Os 20 gigantes de lava que surgiram no mar de lava cresceram da altura de 100 metros para 200 metros e andaram no mar de lava como se estivessem andando em terra firme. Com a temperatura que poderia derreter ferro ao redor deles, eles correram em direção ao imperador e assim que estava no ar, rapidamente e agilmente como se tivessem sua própria consciência. Fei franziu as sobrancelhas. Embora acreditasse no imperador e assim, ele ainda questionava a decisão desse governante.
Porque ele está permitindo que este Domenech termine de cantar esse poderoso feitiço. É senso comum que guerreiros precisam derrotar os magos antes que eles possam terminar suas magias. De sua conversa, parecia que o imperador assim admitiu que ele ainda não é um lorde da classe Sol. Porque ele é tão ousado? Ele pensou. Em apenas um piscar de olhos, os 20 gigantes da lava chegaram ao imperador e assim. 40 punhos golpearam-no como 40 foices assassinas e mortíferas do ceifador cruel. Esta foi uma cena aterrorizante. Cada um dos golpes era suficiente para matar uma elite no pico da lua cheia. A diferença entre um lorde da classe Sol e uma elite no pico da lua cheia não poderia ser calculada facilmente. Era como comparar uma formiga com um dragão. A frase qualquer um abaixo da classe Sol é uma formiga não é apenas uma metáfora usada pelos poetas viajantes.